a esse problema. Quais são os sintomas desse infarto? Ele avisa? Como é que é? Existem vários sintomas. Como uma dor no peito, não é só no peito, uma dor torácica, uma dor no tórax de aperto muito forte, uma dor apertando, suor frio, não é um calor, é um suor frio, tontura, fadiga. Essa dor do peito irradia para o pescoço, pode irradiar para a mandíbula, para os ombros, irradiação para o braço esquerdo, mais para o braço esquerdo, mas pode também irradiar para o braço direito, para as costas, para o dorso. Isso acontece. São esses os sintomas, né? A falta de ar, a palidez intensa, os lábios ficam mais esbranquiçados, palidez intensa, porque é sinal de quê? De que o coração está sofrendo. Agora, doutora, uma outra situação aqui. Quais são as causas do infarto? As causas do infarto, geralmente é o seguinte, ele é provocado pelo acúmulo de placas de gorduras, como eu falei, né? Que se chama de aterosclerose nas artérias coronárias, que impede a passagem do sangue. Os fatores, as causas são geralmente isso. Algo que comprometeu as artérias do coração, que fez com que obstruísse a passagem de sangue para o músculo do coração, causando a morte do músculo do coração em algumas áreas do coração. Pode ser anterior, pode ser posterior do coração, pode ser inferior. E a gravidade depende de onde aconteceu essa morte dessas células. Como morte quer dizer uma necrose. Por exemplo, não tem uma necrose numa perna? Uma necrose em algum local? A mesma coisa acontece no músculo do coração quando não consegue chegar o sangue e nutrientes, porque todo o nosso organismo necessita de nutrientes, necessita de oxigênio, né? E quando isso não acontece no coração, aquela área afetada vai morrer, né? E as causas, os fatores de riscos. Existe o tabagismo. As pessoas que fumam são mais propensas a ter um infarto. A hipertensão arterial, um hipertenso que não se cuida, não mantém uma dieta, não toma uma medicação. O diabetes, é muito interessante que o diabético, se não tiver também os cuidados, não for controlado, também é um dos fatores mais importantes de risco. Um colesterol alto, pelo sedentarismo, pela obesidade, né? O aumento de peso corporal aumenta o colesterol, principalmente o mau colesterol, podendo obstruir as artérias coronárias, causando infarto. O sedentarismo, não pratica um exercício, não faz nada, fica ali, né? Também, porque está parado. O estresse é importantíssimo, a saúde mental, porque o estresse, ansiedade, depressão, pode sim, é uma das causas do infarto agudo do miocárdio. Né? E existe assim, vários tipos. Existe o infarto agudo, os sintomas típicos e os sintomas atípicos. Os típicos são todos esses que eu falei. E os atípicos são os que você pensa que é uma dor no estômago, que em mulher é mais comum, uma dor no estômago pensando que é uma gastrite, um mal-estar, náuseas e vômito pensando que só é mal-estar, uma tontura. Em mulheres acontece mais isso, mais atípica. Mas em homens é mais característico esses sintomas que já foram falados anteriormente. Muito bem, estamos conversando com a doutora Rose Brandão no quadro Falando de Saúde. O tema de hoje, um tema bastante interessante, que é infarto agudo do miocárdio. Nós vamos dando sequência aqui à nossa entrevista. Doutora, a senhora falou sobre o que é o infarto, os sintomas, as causas, fator de risco. Agora, o que fazer de imediato? Bom, o que fazer de imediato? Se você sente essa dor no peito, essa falta de ar, esse suor frio, não é necessário que sinta todos esses sintomas. Mas se você sente a dor forte no peito, que é o principal sintoma, não dirija. Procure ajuda de imediato, é uma emergência e necessita de atendimento imediato. Procure alguém para lhe ajudar, fique de repouso, sente ou deite, fique deitado.
Não se alimente nada, não aceite alimentação. Se você tiver uma aspirina e não for alérgico, você pode tomar 2 comprimidos de aspirina na hora e ligue para o SAMU 192. Se o SAMU demorar, procure ajuda, alguém vai dirigir para você, vá imediatamente para um hospital. De imediato, é um atendimento de emergência. Quanto mais urgente você for atendido, mais fica mais fácil de salvar o músculo cardíaco e de salvar você. É grave, doutora, se você, de repente, não toma essas atitudes, por exemplo, de imediato, conforme a senhora colocou aí, o caso pode realmente ser grave na sequência? É grave sim, Clevânio, e a todos os ouvintes. É uma gravidade que depende dos fatores como, assim, a extensão da área afetada, a quantidade de músculo cardíaco que foi afetada, a localização do músculo que foi afetado, do infarto, né? Tem gente que tem infarto, 5% da área afetada do coração, 30%, aí já dificulta mais, né? E a rapidez do atendimento. Quando chegar no hospital, a rapidez é muito importante. Quem vai lhe atender, tanto o médico como qualquer profissional de saúde, é necessário a urgência. Né? Uhum. Agora, uma outra situação aqui, doutora, também as complicações e risco de morte em relação a essa questão do infarto. Porque muitas vezes, por exemplo, a senhora falou aí de vários tipos de infarto, né? Tem um infarto fulminante que não dá tempo absolutamente, né? Mas assim, existe esse infarto que traz essas complicações, como a senhora falou agora há pouco, caso não haja uma tomada de atitude de forma correta. E essas complicações e risco de morte, vamos colocar aqui de 1 a 10, não é? Quais são esses fatores, por favor? Existe sim, Clevânio, o risco de morte é eminente, inclusive é o índice maior de mortalidade no Brasil, é o infarto agudo do miocárdio. E como eu falei anteriormente, depende da área do coração afetada e a quantidade da área afetada. Existem sim as complicações. Quem teve infarto, dependendo da demora do atendimento e dependendo da área afetada, fica com sequelas sim, fica com algumas complicações, como uma insuficiência cardíaca, que tem que tomar a medicação, uma arritmia cardíaca, que é uma alteração na parte elétrica do coração, pode acontecer sim, né? Agora, um outro fator, doutora, o tempo de vida. O tempo de vida, ele é crucial para a sobrevivência e para minimizar os danos no coração. É crucial. Quanto mais rápido for, melhor para a gente salvar o músculo do coração e salvar o paciente. Uhum. Né? Quanto mais rápido o paciente recebe atendimento de urgência, melhor. O ideal é nos primeiros 90 minutos. Você espera aquela dor no peito, pode esperar até uns 30 minutos. Se você vê que aquela dor não passa, está apertando, que você não suporta, o suor frio, né? A falta de ar, corra imediatamente para o atendimento médico, né? Porque aí tem menores chances de ficar com sequelas graves. Doutora, né? O coração avisa quais são os sintomas de alerta para que você tenha a noção de que você pode estar perto de sofrer um infarto, ou não avisa? Como é que é? Há sintomas de alerta nesse sentido? É incrível, né? O nosso organismo, qualquer coisa, avisa. É que a gente, às vezes, não toma conhecimento e não se liga nos sinais de alerta que o organismo diz. Está alertando ali. Uma dor no peito, você pode estar... Não quer dizer que na mesma hora que você tem a dor no peito, você esteja infartando. Essa dor pode começar de forma leve, e uns 15 dias, uns 20 dias, e você pensar que não é nada. Na mulher, uma dor no estômago, pensando que é uma gastrite, e você pensar que não é nada. O ideal é você procurar atendimento médico, né? Que uma dor que irradia para o braço esquerdo, pensando que é só dormência, que é outro motivo. Não, vai passar. Não é assim. Procure atendimento médico, né? Uma dor na mandíbula também, procurar o atendimento.
Muito bem, doutora. Estamos conversando aqui com a doutora Rose Brandão, essa explicação, um tema bastante interessante para você. O tema infarto agudo do miocárdio, o tema que nós estamos tratando hoje aqui no nosso microfone aberto no quadro Falando de Saúde. Doutora, vamos falar sobre a questão do tratamento. Qual é o tratamento a partir desse momento de que a pessoa, de repente, sofreu um infarto? Qual é o tratamento que é preciso ser feito de imediato? Antes do tratamento, existe assim, que a gente chama a hora do ouro. Essa hora que é importantíssima para a gente salvar o músculo cardíaco. De 60 a 120 minutos após a dor no peito. Essa é a hora crucial. Qual é o tempo? De 60 a 120 minutos. Ou seja, de 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas. Porque você conseguindo chegar nesse período, é mais fácil de salvar o coração, salvar aquele músculo que está sendo afetado, né? E quanto ao tratamento, esse tratamento realmente é hospitalar, não tem para onde correr, é um tratamento hospitalar. A partir do momento que o médico tem já o diagnóstico do infarto, no mínimo um eletrocardiograma, já diagnostica um infarto agudo do miocárdio, fazer o tratamento imediato. Existem várias formas. Existe também, dependendo da área afetada, pode fazer uma angioplastia, colocando um estente, faz a angioplastia e coloca um estente na artéria afetada, que é uma molazinha, para poder o sangue fluir, né, para diminuir aquela morte daquele músculo cardíaco. Entendi. Doutora, agora, após tudo isso, quais são os cuidados que é preciso ter após o infarto? Bom, após o infarto tem que fazer o uso correto das medicações, porque realmente eu reconheço que são várias medicações que o paciente tem que tomar, mas tem que tomar corretamente, para que isso ele não tenha novo episódio, né? O uso de beta-bloqueadores, as estatinas, trombolíticos, tem que usar, antiplaquetários, porque evitam novos episódios. A mudança do estilo de vida, isso é fundamental, né? Uma pessoa que comia tudo, né? É um obeso, não fazia atividade física. É interessante porque tem que haver mudança do hábito de vida. Né? Agora, o tempo de cicatrização, há um tempo para essa cicatrização após tudo isso que a senhora explicou aqui pra gente. Nós estamos aqui na sequência de que, de repente, alguém, não é, sofreu um infarto. Há um tempo de cicatrização, doutora? Sim. Exatamente, né? O tempo de cicatrização é de 4 a 6 semanas. Né, que cicatriza para formar uma cicatriz assim, mais forte. Não é que fique bom do infarto. Infartou, mas fica aquela cicatriz. Então, o período é de 4 a 6 semanas para uma cicatriz ficar mais forte, para que não aconteça novamente naquela área. Entendi, doutora. Tem uma idade que ela é mais perigosa em relação ao infarto? Dizem muito, os leigos falam muito isso, de que uma determinada idade, você pode ter um infarto e ser fatal ali, de repente não, enfim. Existe realmente, para vocês da medicina, essa idade mais perigosa para o infarto? Existe sim. Geralmente, o infarto apresenta o quê? A partir de 50 anos de idade, tanto em homem quanto em mulher, principalmente em mulher após a menopausa. Por quê? Porque antes da menopausa, o hormônio, o estrogênio, protege a mulher. E quando o infarto é abaixo de 40 anos, é mais preocupante. Por quê? Porque abaixo de 40 anos, as artérias coronárias ainda não formou também as circulações colaterais do músculo cardíaco. E, geralmente, o jovem tem mais descuido, o que não se cuida, né? Come qualquer coisa, não está nem aí. Se faz academia, pode usar anabolizantes, que causa também um infarto, porque o anabolizante aumenta a pressão arterial. Isso faz com que os vasos sanguíneos, a artéria fica obstruída, né, pela pressão que o organismo vai trabalhar mais, pela pressão da artéria, e pode causar um infarto. E até um infarto fulminante. Quanto mais novo, mais preocupante o infarto, porque a área afetada pode ser maior. Doutora, quais são as sequelas de um infarto? Bom, as sequelas do infarto pode acontecer uma insuficiência cardíaca,
dependendo do tempo que foi atendido, arritmia, um aneurisma. O que é aneurisma? Aneurisma é uma bolsa que se forma na cicatriz do infarto. Pode acontecer. E o alto risco de um novo infarto, se não tiver os cuidados. Né? Doutora, o frio aumenta o risco do infarto ou isso é mito? É interessante, porque nós estamos em época do frio e o frio aumenta sim. Por quê? Porque o frio, o organismo vai trabalhar mais para manter uma temperatura ideal. Isso faz com que as artérias coronarianas, as artérias do músculo cardíaco, se contraiam mais e dificulta a passagem do sangue para o músculo cardíaco. Então, o risco é maior de ter infarto no período frio. Né? Impressionante isso, né, doutora? Agora, existe uma fruta que evita o infarto? Existe sim, uma alimentação assim, não é que evite, mas que diminui o risco de infarto. O morango, o espinafre, os brócolis, cenoura, esses são os alimentos que ajudam a prevenir o infarto, né? E voltando ao assunto do frio, também o frio aumenta a viscosidade do sangue. O sangue fica mais grosso, a sobrecarga aumenta para que aquela artéria leve o sangue até o coração. Né? Então, o sangue grosso, ele também pode ocasionar a questão do infarto, né? Pode sim. Muito bem. Acho que a gente falou de tudo, né, doutora? Ficou mais alguma coisa que a gente não falou ainda aqui? Fica à vontade. Ficou assim, porque o infarto no homem e o infarto na mulher. Ah, tá. O infarto no diabético, o infarto no idoso. O infarto do homem, é mais a dor no peito e o suor frio, a dor na mandíbula. Da mulher, como eu falei, é uma dor no abdômen, uma tontura e pensa que não é nada. No diabético, às vezes acontece só aquela dorzinha no peito também. E no idoso, o idoso fica prostrado, fica ali com aquela fadiga. Se ele era acostumado, por exemplo, a varrer o terreiro, a varrer uma casa, acha que aquilo é uma dificuldade para ele. Até na hora de tomar o banho, acha que aquilo é muito dificultoso para ele, porque ele está se sentindo fraco. Isso pode ser um início, um aviso para um infarto. Pois é, o melhor de tudo é a prevenção, né, doutora? Isso. A prevenção. Como prevenir esse danado desse infarto? Como prevenir? De que forma? Uma alimentação adequada, evitar alimentos gordurosos, evitar gorduras, procurar diminuir o peso, né? Se tem sobrepeso, não precisa ser obeso, um sobrepeso também é causa disso, porque acumula gordura. Fazer sempre os exames, se está tudo ok, pode fazer até anualmente de colesterol para ver como é que está, principalmente o mau colesterol, porque isso causa obstrução nas artérias coronarianas. Muito bem, minha gente, o quadro Falando de Saúde com a doutora Rose Brandão, desta quarta-feira, um tema interessante. Você que não pôde acompanhar aí o programa, não acompanhou aqui a entrevista, daqui a pouco nós vamos colocar aí nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, a entrevista na íntegra para você. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso microfone aberto, muito obrigado, tema bastante interessante, agradeço mais uma vez aqui a sua presença. Obrigada, Clevânio, obrigada a todos os ouvintes, e realmente esse tema foi interessante.